Todo mundo mandou o nome. Beleza, então vamos lá. Aí entrou mais uma pessoa. Então, bora lá. Bom, quem puder acompanhar com a folhinha, acompanha por enquanto. Eu vou colocar uns slides, tá? Primeiro pra gente apresentar a matéria para vocês. Então, quando a gente fala em fonte de energia, a gente tem que classificar alguma dessas fontes, certo? Fonte de energia eu falo no sentido assim, qual que é o intuito dessa aula? O que a gente vai olhar principalmente? A gente vai estudar toda a linha de produção da energia. Então, por que a gente produz energia? A gente precisa de energia elétrica para fazer diversas coisas no nosso dia a dia. E isso é uma coisa que se torna rentável no nosso meio. Só que para isso ser produzido, tem toda uma relação com o meio natural, que a maior parte das nossas fontes de energia, elas advêm do meio ambiente, do ecossistema e etc. Um grande exemplo, por exemplo, madeira. Madeira é um exemplo, gás de cozinha que a gente usa, gasolina que a gente também usa bastante no dia a dia. A nossa energia elétrica de casa, grande parte no Brasil, vem de hidrelétricas, então vem da água. Então a gente vai entender um pouquinho mais como que classifica essa linha de produção de energias e basicamente prós e contras e balancear o uso delas e aplicando também um pouquinho mais para o nosso dia a dia para o vestibular, que é o que às vezes pode cair, certo? Então essas classificações é o tipo de aula que assim, talvez não te pergunte exatamente tipo assim o que é uma fonte primária, mas vai aparecer na questão, na alternativa. Tal coisa é uma fonte primária e você tem que saber o conceito. Então, eles não cobram o conceito diretamente, mas eles colocam na prova e você basicamente é esperado que você saiba o que é esse conceito para resolver a questão. Então, a linha dessa aula é basicamente essa, certo? Aí, na aula que vem, quando a gente for trabalhar diversas as questões ambientais envolvendo petróleo, etc., aí são mais aquelas perguntas tipo assim, ó, você tem que saber isso, o que é isso? Perguntas mais diretas, certo? Então, essa aula é bem tranquilinha. A gente vai acabar de letra aí, vai ter tempo para tirar dúvida, então é tranquilo. Só não pode sair da aula com dúvida, certo? Então, a primeira classificação que a gente faz das fontes de energia é justamente quanto à origem. Então, primeiro a gente vai ter como que essa fonte você está usando, de onde que ela vem. Ela é diretamente do meio natural, então, tipo, se você pegar um pedaço de madeira. Alguém tá querendo entrar. Então, por exemplo, o que seria uma fonte primária? Fonte primária, que a origem dela é a própria natureza. É o que você encontra na natureza sem ter sofrido transformação nenhuma, sem ter passado por nenhum processo de transformação, de produção, de processamento, nada. O tipo de classificação de fonte de energia primária quer dizer que você pega o negócio e diretamente você tem a fonte de energia daquilo. Seria o caso da madeira, por exemplo. Você pega a madeira, queima direto, é uma energia primária, uma fonte primária de energia, certo? A secundária, você vai pegar uma fonte primária, transformar ela e a partir disso você vai ter a secundária, que é o caso da gasolina, etanol, etc. Você vai pegar a cana, vai processar, vai transformar a cana até que forma o etanol, certo? Então você não encontra o etanol na natureza, você não encontra a gasolina diretamente na natureza. Por isso que a gente chama de fonte secundária. Então essa classificação, voltando, é uma classificação quanto à origem da fonte. Se é uma fonte primária, quer dizer que eu tenho ela disponível na natureza sem nenhum tipo de transformação, interferência, nada. É ela puramente ali. E a secundária não. A secundária ela passou por um processo de transformação. Ela não é mais aquilo que é encontrado na natureza. Normalmente, quase todas as vezes, essa coisa que é encontrada na natureza não vai ter um efeito energético tão potente, assim, tão efetivo, e por isso é transformado para que esse efeito melhore, certo? Em termos para o uso que você quiser. Então, é transformado e sendo secundário, que é o caso da gasolina, que é o exemplo mais famoso. Depois, a nossa próxima classificação é quanto à viabilidade. Aí você explica por que viabilidade. E aí tem duas perguntinhas aqui que são importantes, que é esse quando e é o onde. Então, assim, essa matéria-prima, ela é abundante na natureza?
ela é fácil de acessar? Ela é fácil de transportar? Onde que ela está? Ela é distribuída por questões climáticas ou ela é bem distribuída no mundo inteiro? Tipo, ela tá bem distribuída, assim, tem bastante ou tem pouco, sabe? Então, uma coisa que, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em fonte de energia alternativa, não sei o quê, que seria não é uma questão que, assim, tem menos, mas a gente classifica quanto a viabilidade. Então, às vezes, pode ter uma coisa que tem muito, sei lá, tipo ar, tem muito ar, mas é difícil você encontrar os locais específicos para conseguir pegar esse ar e transformar em energia. Então, envolve tecnologia, envolve questões climáticas, envolve diversas coisas. Então, não é só em termos de quantidade, certo? Eu estou explicando isso porque às vezes pode confundir. Então, tipo assim, a matriz energética não seria a que tem mais disponível, a que tem mais, certo? Mas ela também pode ser a que tem mais, pode, mas não necessariamente. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, a matriz energética, ela tem que ser abundante, ela tem que ter um valor calorífico, que a gente fala calorífico, de caloria mesmo, de produzir muita energia. Ela tem que ter um valor calorífico, ela tem que ter um custo-benefício bom, ela tem que ter uma forma fácil de transportar, de produzir, de tudo que for mais fácil, que gerar mais produtividade. E é isso que é viabilidade. Então, ser viável não quer dizer que tenha mais. Que aí pode dizer que é mais fácil de obter. Que aí são outras coisas. Porque vento, ar a gente tem em todo lugar, sol a gente tem em todo lugar. Mas não é tão fácil assim transformar isso em energia. Então é disso que a gente tem que pensar quando a gente fala em viabilidade. Aí a gente classifica em duas, né? Que é a alternativa ou a matriz energética. Matriz energética seria a base, seria aquilo que a gente mais usa como energia. E o grande exemplo é o petróleo. Petróleo é um tipo de matriz energética. A hidrelétrica, energia hidrelétrica no Brasil também é um tipo de matriz energética, porque grande parte da nossa energia elétrica advém da hidroeletricidade. Então é nesse sentido, de ser meio que uma base, ser a mais usada, a mais viável, porque a fonte tem a melhor relação de custo-benefício. E as alternativas, elas são menos viáveis por diversos fatores. Seja por empregar tecnologia e deixar o processo mais caro, seja por ter questões climáticas que interferem, por exemplo, lá na Groenlândia tem menos sol do que na Amazônia. Então seria menos viável. Então tem que ver todas essas questões viáveis. Então, ser uma matriz alternativa, ser uma fonte de energia alternativa ou uma matriz energética pode ter diversas variedades. Pode ser que aqui no Brasil algum tipo de energia seja matriz, que em outro lugar seja alternativa, certo? Então, essa questão. Por exemplo, vou dar o exemplo de novo da Groenlândia aí, de algum país nórdico que é muito frio. Aqui no Brasil, pode ser solar, poderia ser matriz energética. Na Groenlândia não seria porque não está disponível o sol. Então, tem essas questões assim que varia de lugar para lugar, certo? Então, as alternativas, de modo geral, são as que têm pior relação de custo-benefício, e as matrizes energéticas serão aquelas que são mais amplamente utilizadas justamente por ter uma melhor relação de custo-benefício, certo? Não quer dizer que ela emprega mais lucro, ela é mais utilizada, é mais amplamente viável em todos esses sentidos que eu citei. Agora a gente vai classificar também, deixa eu ver aqui. A gente vai classificar em mais um conceito, os tipos de fonte de energia, que é quanto à reposição. Então, agora a gente tem que fazer uma pergunta, tipo assim, esse recurso X, ele é reposto pela natureza? Vai ter renovação dele na natureza? Como que se dá essa renovação? E depois a gente vai classificar quanto à velocidade dessa renovação. Então, primeira pergunta é, renova ou não renova? Se renova, ele é não esgotável, porque a natureza promove a reposição da matéria-prima. E se ele é esgotável, quer dizer que a natureza não promove a reposição da matéria-prima. Então, tá aí o exemplo do urânio. Tem X quilos de urânio no mundo. Sempre vai ter X quilos de urânio no mundo. Aí você me pergunta, por que não repõe urânio? Porque a gente teve o Big Bang e as proporções foram divididas igualmente e tem uma tal quantidade de urânio, que são os elementos da tabela periódica, certo? O Big Bang e os elementos da tabela periódica é tudo que a gente tem no mundo. Esgotou aquilo, não vai ter mais, porque você usou e ele vai sofrer recaimento e não vai ter mais urânio, certo? Então, a natureza
estou falando artificialmente, estou falando a natureza não promove a reposição dessa matéria-prima. Então, é um recurso esgotável, então ele pode vir a acabar. Se o recurso for não esgotável, como o petróleo, que a gente vai entender um pouquinho mais como se forma o petróleo na próxima aula, mas eu já vou dar umas pescadinhas aí nessa aula. O petróleo, por exemplo, de anos e anos, demora bastante, de anos e anos, milhares de anos, tá? Ocorre a reposição do petróleo, que vem principalmente de matéria orgânica deposta em fundos de locais onde tem bastante água, normalmente. Então, o petróleo, ele seria não esgotável, porque a natureza promove a reposição da matéria-prima, certo? Então, se a natureza promove, é não esgotável. Se a natureza não promove, vai acabar, então é esgotável, certo? Aí, a partir desses conceitos de reposição ou não, se repõe, né? Então, certo, pensa, se repõe, ele vai ter que ser necessariamente não esgotável. Então, ele vai ser não esgotável, aí você tem que ver se ele é renovável ou não renovável. Então, você classificou ele como não esgotável, beleza. Então, você vai pensar, a reposição é rápida? Se a reposição for rápida, quer dizer que ele é renovável. Se a reposição for lenta, quer dizer que ele é não renovável. Aí, eu vou te dar um exemplo de reposição rápida e reposição lenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a natureza vai repor esse recurso mais rápido do que ele é consumido. Então, vamos supor, tá aí o exemplo da água, certo? Numa hidrelétrica, tem muita água, essa água não é utilizada, assim, de forma predatória, assim, sabe? E ela é reposta com maior velocidade do que ela é consumida. Então, você nunca vai consumir mais do que ela repõe, pelo menos não do jeito que a gente enxerga, do jeito que a gente tem hoje em dia. Isso também pode ser suscetível à mudança, mas no momento atual, quando você vai fazer uma hidrelétrica, etc., a água vai se repondo, vai se repondo, vai se repondo, e ela nunca é mais consumida do que reposta. Então, a velocidade de reposição é maior que a velocidade de consumo. Logo, é um recurso renovável, certo? Aí você fala, o que é um recurso não renovável? O recurso que é não renovável quer dizer que essa reposição vai ser lenta. Ou seja, igual eu acabei de falar, que o petróleo demora anos para se formar. Porque depende da decomposição de matéria orgânica, muita matéria orgânica, de milhares de animais e plantas mortas e etc. Precisa de muita pressão, precisa de fixação de carbono, fixação de hidrogênio, muitos anos, temperatura alta e etc. Compactação, que a gente faz muito tempo isso nessa frente, que é da diagênese. Diagênese é compactação, é pressão. Seja tudo isso para formar petróleo. E milhares de anos. Eu brinquei na aula que eu dei que a gente falou mais ou menos sobre isso, que o Nemo e a Dory vão morrer, vão para o fundo do mar. E aí vai, com esse calor, decomposição, as bactérias, etc., vai ter a formação desse petróleo, que a gente viu as bactérias sapropíricas. As bactérias sapropíricas são responsáveis também por fazer essa decomposição dessa matéria orgânica até formar essa pasta que a gente chama de petróleo, que tem alto valor calorífico, alto valor energético, certo? Então, esse é o conceito de quanto à velocidade de renovação do recurso, certo? E aí, né, eu tinha falado, o petróleo, então, é nosso grande exemplo de não renovável, que eu acabei de explicar. Tá bom? Aí a gente vai para uma outra questão, que já entra até um pouquinho nas questões climáticas, um pouquinho, que a gente vai classificar a fonte agora quanto à geração ou não de resíduo. O que é resíduo? É qualquer sobra de matéria-prima. Então, você vai usar, sei lá, madeira, e aí você queimou a madeira e sobrou lá a cinza, formou gás e etc. Quer dizer que essa fonte gerou um resíduo. E aí, gerando um resíduo, a gente classifica ela como uma fonte suja. É bem podre esse nome, assim, tipo, não é um nome muito criterioso, mas ela é a fonte suja ou fonte limpa. Se essa fonte de energia foi utilizada, ela foi consumida, e ela não gerou nenhum tipo de resíduo, ela é considerada limpa, que é o caso da água. A água, se você usa ela como recurso energético, ela não vai gerar gerar diretamente nenhum resíduo, portanto, ela é considerada limpa. Suja, então, por exemplo, o petróleo que você queima forma gás, forma fuligem e tudo mais.
Então, ela é considerada uma fonte suja, certo? Depois que você classificou quanto à geração de resíduo, a gente vai classificar também a questão da poluição. O que é a questão de ser muito poluente ou ser pouco poluente? A gente avalia isso numa escala de impacto ambiental, certo? Então, esse impacto ambiental, ele foi muito grande? Então, assim, em termos de área, em termos de nível de destruição, etc., você classifica ela como muito poluente. Se esse impacto ambiental é numa área restrita e não é tão agressivo, você classifica ela como pouco poluente, certo? Um exemplo de muito poluente, que promoveria um elevado impacto socioambiental, é o carvão mineral. O carvão mineral, você queima ele, para você obter ele já forma bastante gases poluentes, gases de estufa e tudo mais, e quando você queima ele também forma bastante cinza, fuligem, problemas respiratórios, problemas ambientais, em termos de emissão de carbono e etc. Porque o valor calorífico dele, a quantidade de carbono que ele tem é muito grande, então ele é extremamente poluente, certo? Pouco poluente, então, que promove baixo impacto no meio ambiente, que é a eólica, que usa a energia do vento, que é aquela que tem bastante no litoral, um local que venta muito, que é aquele pilar meio com uma hélice assim que vai rodando com a força do vento. Isso vai para um gerador, e esse gerador transforma essa energia, e essa energia é transportada depois quando ela vira energia elétrica, certo? Então, a energia eólica, basicamente, ela usa o vento, tem pouco impacto, porque no máximo tem ruído, falam que isso dá bastante barulho, assim, então causa um impacto, assim, de ruído, de não poder ter moradia perto, etc. E também a questão das construções, que essas construções são caras, e também tem que ter um local para colocar tudo isso, certo? Então, elas causam baixo impacto, porque praticamente não tem muitas reverberações aí para a natureza, certo? Aqui tem um mapinha mostrando no Brasil quais são os principais tipos de energia utilizadas e comparando com o mundo, certo? Então vamos analisar aqui, tipo, aqui no Brasil, isso aqui esse MTEP aqui é a quantidade de energia, é uma forma de mensurar a energia, certo? Então aqui, esse gráfico de 2016 e fala da oferta de energia por fonte primária. Então a gente está falando de fonte primária, certo? Então não é a gasolina, é o petróleo que a gente falou lá no início da aula. Então, aqui. Calma, quem entrou? Aí. Gente, quem entrou agora e quiser mandar o nome no chat, pode mandar, tá bom? Enfim. Aí, a nossa fonte aqui mais usada, então, seria o petróleo. Isso aqui não é para energia elétrica, tá? É fonte primária de energia, matrizes de energia. Então, tem uma diferença entre usar fontes de energia e ter energia elétrica. Energia elétrica é um tipo específico de energia, certo? No Brasil, não sei se já viram esse dado, mais de 70% da nossa energia elétrica vem de hidrelétricas. Então, não é isso aqui que eu estou falando. Esse mapa não é de energia elétrica, é um mapa de energia, certo? Então, o que a gente mais usa é advindo do petróleo, de energia não renovável. O carvão mineral, que a gente tem pouco, é ruim, é só no sul, que eu falei isso lá nas aulas que a gente viu de formação de carvão mineral, que tem muito pouco no Brasil, mas é uma matriz no mundo, ó, matriz energética para o mundo. Lembra que eu acabei de explicar o conceito de matriz, que é aquilo que é amplamente usado, que o custo-benefício o custo-benefício é maior que os prejuízos, etc. Então, aqui, para o mundo, é uma matriz energética. Para o Brasil, uma fonte alternativa. Então, tem que saber classificar essas coisas que pode cair na prova. E aí, a questão do carvão mineral tem aquele jargãozinho que eu criei para você, que minha professora falou, na verdade, e eu passei para vocês, que é pouco, é ruim, é só no sul, porque a gente não usa amplamente, certo? Então, o petróleo, ó, 36,5%. O petróleo seria uma matriz energética no Brasil e no mundo também. E aqui, as biomassas, que seria uma fonte de energia renovável, também seria uma matriz para a gente. Isso aqui é principalmente por conta da cana, tá? Do etanol e etc. A gente teve o programa Proálcool, que a gente... Acho que a gente não falou do programa Proálcool, mas a gente teve o programa Proálcool, que incentivou as usinas a começarem a produzir mais etanol, e aí teve implementação dos carros flex e tudo mais,
certo? E aí isso estimulou bastante a cana no Brasil. A gente tem bastante essa cultura da cana-de-açúcar para produzir etanol, certo? Aí tem as outras fontes aqui, o gás natural 12,3%, a nuclear muito pouquinho, a gente tem 2 usinas em Angra, que é 1, calma, isso aqui nossa, essas cores. Não, a hidráulica é 12,6%, que é a que vem da água, então não é hidrelétrica, é hidráulica, tem essa diferença que eu já tinha explicado para vocês. E aqui é a nuclear, que é bem pouquinho, tá bom? E essa aqui, azulzinho aqui, são outras, certo? Então, aqui vai mostrar renovável e não renovável. Então, de energia não renovável ainda é preponderante, que é 55,8%. E lembrando da classificação de renovável e não renovável, quanto à velocidade de reposição do recurso. Então, quer dizer que a maior parte dos recursos que a gente usa no Brasil, eles não são repostos com a mesma velocidade de consumo, então quer dizer que a gente consome mais do que a natureza repõe. E 42,5% são recursos renováveis, em qual a natureza tem uma velocidade de reposição mais rápida do que a velocidade de consumo, certo? Aí no mundo isso é bem discrepante. No mundo, 85,5%, ou seja, quase a totalidade, aí, maior parte da fonte de energia utilizada é energia não renovável, ou seja, que não promove a reposição rápida dessas fontes, dessa matéria em detrimento do consumo, e 12,7% seriam renováveis, certo? Então é isso. Então quer dizer que o Brasil está bem mais equilibrado aí em termos de energia do que o mundo, né? Aí agora esse aqui é a eletricidade, que eu falei mais uma vez. Aqui a gente está falando de fonte de energia. Oh, meu Deus. E aqui a gente está falando de eletricidade. Então, são coisas distintas do tipo de energia. A eletricidade é um tipo específico. E olha aqui o gráfico que eu falei para vocês, que no Brasil, olha o tamanho da porção que a hidráulica tem. Tudo isso baseado principalmente como eu esqueci como fala, meu Deus do céu? Energia hidrelétrica, gente, alguém me ajuda? Esqueci a palavra. Tipo, usina hidrelétrica, gente. Meu Deus, eu esqueci. Tipo, Itaipu, que a gente já discutiu bastante sobre isso também. A gente falou de algumas usinas. Eu esqueci, juro por Deus, que o nome fugiu da minha cabeça, assim. Mas, gente, meu Deus. Eu esqueci, juro por Deus que eu esqueci o nome. Tô muito lerda. Acho que é a usina hidrelétrica, certo? Alguém me ajuda. Meu Deus, eu esqueci o nome. Tá certo, usina hidrelétrica. É estranho falar usina, porque usina me lembra cana. Mas é usina hidrelétrica, certo? Então, a maior parte delas vem de usina hidrelétrica, da construção de barreiras, forma alagamentos. E aí, esses alagamentos sempre tem que ter uma queda d'água. E a partir dessa queda d'água, que vai ser produzida a energia, certo? Então, é uma energia que vem. Não sei se vocês já viram isso em física, acredito que sim. Vem da gravidade e do peso da água. Então, quando a água chega numa queda, ela vai cair, e essa força gerada pela queda d'água vai girar uma turbina, e essa turbina vai gerar energia, e essa energia vai ser transformada dentro da usina, etc., até formar eletricidade. A partir disso, essa energia vai ser transportada até os locais de uso. E aí tem diversos pontos pró e pontos contra. No Brasil, isso é muito bom, porque é um recurso abundante, então a gente tem bastante rio, a gente tem bastante rios de planalto, porque lá nas nossas primeiras aulas a gente viu que o Brasil é preponderantemente um planalto, então isso quer dizer que a gente tem bastante variação de relevo, o que quer dizer que a gente tem mais rios de planalto do que de planícies, e esses rios de planalto são muito suscetíveis à instalação de usinas hidrelétricas por ter mais quedas d'água. Essas quedas d'água que são responsáveis por produzir energia para a gente, certo? O ponto negativo principal é a questão de perda, porque a maior parte dessas usinas hidrelétricas elas estão instaladas em locais afastados dos locais de uso. Então, o que acontece? Sei lá, Belo Monte, lá no Pará. Essa energia vai ser transportada para um centro de uso, sei lá, Brasília ou cidades maiores. Vai ter que passar por uma grande distância. E essa energia transportada por uma grande distância faz com que tenha perdas no caminho, porque vai passar por fio, e aí tem resistência. Vocês já viram em física também que não existe resistência zero, só no vestibular que existe resistência zero, que você não teria que teria resistência, então há algumas perdas de energia ao longo do caminho, principalmente em forma de calor. E aí essas perdas de energia
com distâncias tão grandes, não acaba compensando muito financeiramente. Mas por ser um recurso muito abundante no Brasil, nós temos várias usinas instaladas e é o nosso recurso principal aí de eletricidade, certo? Se esse recurso acabar, muitas cidades vão ficar sem eletricidade, certo? Aí, além disso, a gente tem carvão e derivados com 1,6%, que é bem pouquinho. Derivados do petróleo também a gente quase não usa para eletricidade, porque não compensa queimar petróleo para isso. O petróleo ele é muito mais viável de ser usado como combustível e etc., como fonte termoelétrica, para produção industrial, etc., do que para eletricidade, porque a gente já tem nossa matriz energética principal de eletricidade, que seria a hidráulica, nossas usinas hidrelétricas, certo? Então, tem toda essa questão. E aí, no mundo, a gente percebe que, de novo, o carvão é muito abundante, certo? Então, a maior parte, quase metade da energia, produção de energia elétrica do mundo vem do carvão, que não é uma realidade no Brasil, e também tem a questão do gás natural, que também é um derivado que é muito abundante nos Estados Unidos, na Rússia, na China, etc. E só que são países muito grandes que utilizam isso amplamente. No Brasil ainda tem um movimento pequeno, não tem muito essa cultura do gás natural, justamente por a hidráulica ser tão forte, certo? Então, é isso. Isso aqui a gente vai falar depois. Isso aqui ao longo dos anos, isso aqui é bem legal. Esse mapa mostra a oferta interna de energia do Brasil. Então, vamos analisar ele com calma, que às vezes ele pode confundir. Então, a gente tem aqui as datas, certo? De 1940 até 2008. E aqui a gente tem a oferta interna de energia em porcentagem. Então, a gente vai ver qual a porcentagem de cada matriz na oferta interna da nossa energia. Então, o que vai compor? Então, aqui a gente tinha, tá vendo, ó, carvão mineral, derivados, etc., petróleo, gás natural e derivados, que estava aumentando e depois estabilizou, certo? Foi aumentando ao longo dos anos, com a exploração, pré-sal também, etc. E hoje em dia se estabilizou. A hidráulica e a eletricidade, dá para ver também que ela aumentou, certo? Olha aqui, a hidráulica e a eletricidade aumentou. E o que é mais visível, assim, que diminuiu, é a questão da lenha e do carvão vegetal. As pessoas pararam de usar lenha, porque antigamente era muito comum usar lenha. Então, a lenha foi diminuindo a sua porcentagem. E outras energias tipo, primárias, renováveis, foi tomando lugar, que é o caso aqui em cima, que aumentou aqui um pouquinho. A hidráulica e a eletricidade também aumentou. E petróleo, carvão, etc., mantiveram ou aumentaram um pouquinho também, diminuindo a lenha e carvão vegetal, que não era mais uma fonte viável, considerando toda a tecnologia disponível ao longo desses anos aqui. Certo? Isso eu já falei, que é a análise do... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os combustíveis fósseis, certo? Sobre os combustíveis fósseis, como o próprio nome fala, né? Fóssil, por que tem esse nome? Eu acabei de explicar que o petróleo ele vem principalmente da decomposição de matéria orgânica. Então, fóssil de animal mesmo, assim, fóssil de animal morto, nesse sentido mesmo. O que acontece com a formação do petróleo? O petróleo precisa de algumas coisas para ser formado. Então, primeiro ele precisa de matéria orgânica morta, né? Tipo, planta, animal, etc. Ele precisa de água, então um ambiente aquoso seria o ideal. Ele precisa de calor e ele precisa de pressão. Então, tudo isso tem muito no fundo de grandes rios, lagos e mar, principalmente, certo? A maior parte do petróleo que a gente encontra é no mar. E aí tem também o papel das bactérias sapropíricas que vão fazer a decomposição dessa matéria. Então, basicamente, vai lá, vou explicar de novo. A Dolly, o Nemo vão morrer. Aí morreu. Vai começar a decomposição dessa matéria. E aí muita Dolly, muito Nemo morrendo, que vai causar uma compactação. E no fundo do mar, a pressão vai aumentando, né? Enquanto você vai descendo, vai aumentando. Então, no fundo do mar vai ter uma pressão tão grande, que vai compactando essa matéria no fundo do mar. E lembrando que também vai ter movimentação da areia, pedras e etc. no fundo do mar. É tudo dinâmico.
fluidinâmico. E vai formando várias camadas, por isso tem esse nome fósseis também, que você encontra às vezes fósseis no meio de rocha, etc. Por conta disso, vai compactando, vai formando, até que com a temperatura, milhares de anos, a água, o papel da água é importante porque precisa de hidrogênio para fixação do hidrogênio no... Porque que é o combustível fóssil? Que é o petróleo? É hidrocarboneto, então você precisa de hidrogênio e carbono, certo? Então o carbono vem da matéria orgânica e o hidrogênio vai vir também do ambiente aquoso da água. Então vai ter essa fixação de hidrogênio e esse carbono, que é o principal responsável por esse poder calorífico. A maior parte da nossa energia vem do carbono, certo? Então você precisa de todos esses elementos. A partir do momento que tiver essa pressão, essa compactação desse material, milhares de anos até formar essa coisa bem pastosa que essa pasta, né, esse petróleo vai ficar no fundo do mar recoberto. Por isso que existe o pré-sal. Por exemplo, o pré-sal é uma reserva assim, de petróleo que existe no fundo do mar, acho que a 7 quilômetros de profundidade, e você basicamente retira do fundo do mar. Porque essas coisas ficam no fundo do mar por conta da pressão, igual eu falei, que é a condição para ela ser formada, e porque vão depositando coisas. Então você tem que perfurar o fundo do mar para conseguir acesso a isso, porque o assoalho oceânico é completamente dinâmico, então vão sobrepondo outras matérias. Então, nesse sentido, é assim que se forma, e a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, mais detalhadamente da formação do petróleo, mas nessa aula é principalmente isso, certo? Aí os exemplos dos combustíveis fósseis é o petróleo, carvão mineral e o gás natural. Vocês vão me ouvir falando mais do petróleo, porque é o que a gente mais usa no Brasil. Carvão mineral, como eu acabei de dizer, é pouco, é ruim, é só no sul. E ele é ruim justamente por ter uma baixa fixação de carbono, então ele tem pouco carbono, menos poder calorífico. Então, você vai queimar e conseguir menos energia. Então, não é benéfico o nosso carvão, ele é ruim mesmo. Tem pouco carbono, pouco poder calorífico. E o gás natural, como eu falei, a gente não tem muita cultura, muitas reservas de gás natural, justamente pela disponibilidade de outras coisas, também porque o gás natural às vezes é difícil de transportar, então não é tão viável no contexto brasileiro, que precisaria de gasodutos, etc., envolve toda uma infraestrutura. Que a Rússia é muito conhecida por ter essa infraestrutura. É meio que um polo de gás natural, certo? Aí, das vantagens dos combustíveis fósseis, como eu acabei de falar, como fixa bastante carbono e é muito rico em carbono, eles têm um elevado potencial energético, que é esse poder calorífico que eu falei. Deixa eu baixar um pouquinho aqui também. Que é esse poder calorífico que eu falei. Além disso, tem muitas reservas de matéria-prima disso, por quê? Porque tem muitos animais morrendo a todo instante e tem pressão no fundo do oceano, e tem temperaturas elevadas, e tem bactérias sapropílicas, e tem água, e tem tudo ali para formar o petróleo. Então, como está sempre morrendo esses animais, sempre vai ter reposição de matéria orgânica, por mais que seja lenta, como a gente viu, né, que o petróleo, por exemplo, é não renovável, por mais que seja lenta, sempre tem essa reposição. Além disso, o recurso do petróleo é uma coisa que é relativamente recente. Então, quer dizer que a gente começou a explorar faz pouco tempo, em termos históricos, em termos de tempos, assim, de humanidade mesmo. Faz muito pouco tempo que a gente começou a explorar. Então, quer dizer que tem mais reservas, tem, por enquanto, né, tem mais para explorar do que já foi explorado até agora. Então, a gente encontra um recurso abundante, certo? Nesse sentido. Além disso, a gente desenvolveu domínio tecnológico para extração, por exemplo, o projeto do pré-sal acaba sendo um grande exemplo assim, de extração, porque é uma coisa extremamente difícil você criar maquinário, pessoas e um estudo assim, do assoalho oceânico a 7 quilômetros para conseguir extrair petróleo debaixo da camada do assoalho oceânico, que é isso que o pré-sal faz, ele entra abaixo e retira esse petróleo, certo? Além da distribuição e do refino, que são coisas que são importantes. Então, tem grandes refinarias de petróleo, e depois tem a questão da distribuição desse petróleo, que ele precisa ser transportado, certo? Além disso, o petróleo ele é muito assim, valioso, de certa forma, porque ele permite a produção de subprodutos. Então, tem uma coisa que vocês veem bastante em química, né? Que seria do cracking, do craqueamento do petróleo. Que você vai ver na densidade, assim, a quantidade de carbono para cada meio que modalidade, assim, cada subproduto do petróleo. Então, cada um vai ter um.
óleo de xisto, aqueles negócios que faz asfalto, todos eles são derivados do petróleo, certo? Então, eles vão ter pontos de ebulição diferentes, vão ter pontos de fusão diferentes, essas coisas, essas propriedades químicas e físicas diferentes, mas são todos derivados do petróleo, podem ser obtidos justamente por essa questão de a gente ter desenvolvido tecnologias e ciência em cima disso. E hoje em dia a gente consegue controlar essa produção e usar o máximo que a gente consegue desse petróleo, certo? E aí o refino do petróleo é basicamente a gente retira as impurezas também para conseguir fazer depois a gasolina e os combustíveis que é mais amplamente usado, certo? Uma outra vantagem, e a última, que é o petróleo e gás tem baixo custo de transporte e distribuição, que basicamente você não vai ter que criar uma grande infraestrutura para fazer esse transporte igual outras teriam, tipo hidrelétrica, uma rede de cabos, etc. Então, o petróleo e gás tem ou a carvão mineral também, que tá aí um exemplo, o carvão mineral também você tem que fazer tem que ter ferrovia, enfim, é muito mais custoso, muito mais inviável do que o petróleo e gás, que é mais fácil de você transportar por oleoduto, gasoduto, que é uma infraestrutura mais fácil e mais barata, certo? Aí das desvantagens, né? A desvantagem maior seria a questão do impacto ambiental, né? Principalmente na queima do petróleo, você, tipo, não só na queima, né? Que na obtenção também, mas na queima do petróleo, principalmente, que é o que vai cair mais no vestibular para vocês, é a questão da eliminação dos gases estufa. Então, toda vez que você usa algum derivado do petróleo, você queima para produção de energia, você vai ter alguma sujeira, né, em forma de gás, fuligem, etc. Então, seria uma fonte suja, e além de ser uma fonte suja, ela é muito poluente. Então, o que quer dizer? Ela quer dizer que ela causa grande impacto ambiental. Então, a sua obtenção, a sua produção, refino, transporte e uso propriamente dito, né, na queima, causam muitos impactos ambientais. Por exemplo, derramamento de petróleo, um acidente que pode acontecer no oceano e causa impactos ambientais assim, na biodiversidade marinha sem precedentes. A queima diretamente também causa a chuva ácida por alguns derivados de enxofre que podem existir no petróleo, e além do CH4, CO2, que também são gases de efeito estufa, que podem causar desequilíbrios climáticos, certo? Então, nesse sentido, eles também são muito poluentes. Aí a questão humana, principalmente quem mora em cidade grande ou já morou em cidade grande deve saber disso, que é principalmente a questão de qualidade do ar, qualidade de expressão do ar. Todos os relógios aqui em São Paulo, os relógios digitais, você encontra a nível de qualidade do ar, justamente por as questões de níveis de poluição que advém principalmente da queima desses combustíveis no dia a dia da cidade, certo? É óbvio que em escala industrial isso vai poluir muito mais, tipo em termoelétricas, etc. Mas isso é uma coisa que, concentrado num ambiente urbano, também também é perceptível, certo? Outro aspecto é que é uma fonte não renovável de energia, então quer dizer que a reposição é lenta, igual eu já expliquei para vocês, que a velocidade de reposição não é mais lenta que a velocidade de consumo, então a gente está consumindo muito, então, sei lá, em 10 anos você consome uma quantidade de petróleo muito maior do que vai ser produzido. Então é nesse sentido que a gente fala de velocidade de reposição. Tempo e quantidade, que você tem que levar em consideração. Aí também tem uma outra desvantagem, que o petróleo apresenta reservas concentradas. Então, por exemplo, você vai ter alguma reserva só de petróleo e você não consegue extrair outras coisas, não consegue fazer uso, refino e etc. Em alguns casos. E aí você perde, às vezes, parte do petróleo. E o carvão mineral também apresenta elevado custo de transporte e distribuição, que eu acabei de falar, que demandaria ferrovia, principalmente, que é bem custoso, é bem inviável, é bem difícil de transportar. Ferrovia, caminhão, é bem complicado, assim, bem trevas, assim, digamos. Aí, isso é das fontes de combustíveis fósseis. E aí, a gente vai para... Oh, meu Deus. Para a última parte da aula, que seriam as fontes alternativas. Então, a gente falou principalmente, né, dos combustíveis fósseis que acabam sendo nossas matrizes energéticas, que é o que a gente mais usa amplamente. E aí as fontes alternativas
Eu queria mostrar algumas fotos para vocês na próxima aula, que a gente vai falar mais especificamente, mas as fontes alternativas, a gente tem a eólica, que usa a fonte usa o ar, a solar, que usa aquelas placas que captam o sol, que tem aquelas células, e aí usa basicamente a energia do sol para produzir energia. Muita gente, às vezes, tem isso em casa, ou já pode ter visto na estrada, etc. Essas placas solares, elas são bem caras normalmente. Mas hoje em dia já existem algumas outras que aí torna isso mais alternativa ainda, né? Porque o custo-benefício diminui ainda mais. E aí torna ela alternativa também pela questão do custo. Mas hoje em dia já tem algumas células de energia solar que foram criadas e o custo já é menor. A geotérmica, a geotérmica, você usa o calor de dentro da Terra. Então, geo seria a Terra, né? E térmica é o calor. Então, não sei se vocês já viram na Islândia, etc., que tem aqueles geysers, que é basicamente. Não sei se vocês lembram que a gente estudou isso. A gente estudou isso quando a gente viu camadas da Terra. Que a gente viu a questão do manto, etc., e da temperatura ir aumentando à medida que você vai adentrando no interior da Terra, né? Que a gente brincou da viagem no centro da Terra. Então, essa energia vai aumentando. Então, essa energia dentro da Terra, tipo, tem contato com manto, gases e etc., você pega essa energia dentro da Terra e utiliza ela como fonte de energia, certo? Então, seria uma fonte de energia alternativa justamente por essa dificuldade, às vezes, de conseguir da Terra. O interior da Terra não é um local muito acessível, né? Acho que isso fica bem evidente, mas é uma fonte de energia limpa e renovável, porque sempre vai ter manto dentro da Terra, certo? A gente está literalmente boiando em magma. Então, é uma fonte, assim, inacessível, mas abundante, que é um dos exemplos que a gente já tinha falado. A maremotriz também. A maremotriz seria da força do mar, né, das ondas e etc. A biomassa, por exemplo, a cana, certo? E a hidráulica, que a gente já viu das usinas hidrelétricas. Então, todas essas fontes que eu citei seriam fontes alternativas, e aí elas variam. Aí eu vou falar um pouco das desvantagens e vantagens delas também, mas elas dá para perceber que elas variam muito, porque cada uma usa um recurso que tem que estar disponível em certo lugar. Então, tem questões geográficas, tem questões climáticas, tem diversas questões assim de tecnologia, custo e etc., que tornam essas fontes alternativas e não matrizes, certo? Aí dá desvantagens, então, que tem a limitação da obtenção de energia em grande escala, elevado custo de produção. Que é o que eu falei, como elas são fontes que não têm um grande poder calorífico, que nem o petróleo, por exemplo, que tem grande quantidade de carbono, etc., literalmente só você queimar, que você tem uma quantidade absurda de energia. Para essas fontes alternativas, normalmente você precisa de uma grande quantidade de recursos imensos, absurdos, para conseguir valer a pena ter essa energia. Olha o tamanho de Itaipu. Itaipu é uma usina de Três Gargantas, sei lá, que é a maior do mundo, na China. Você cria uma infraestrutura gigantesca, enorme, faraônica, para conseguir obter uma quantidade de energia que você precisaria de muito menos petróleo para obter a mesma quantidade, por exemplo. Então, isso é poder calorífico que eu estou falando. Então, tem essa limitação, porque você precisaria de uma quantidade absurda de energia solar, absurda de energia eólica, absurda de energia geotérmica, etc., para conseguir a mesma quantidade. Então, isso aumenta o custo de produção. Então, porque como você vai precisar de mais de tudo dessas coisas, você vai ter que produzir muito mais. Então, você produz mais e obtém menos no final de produto, a conta meio que não vale a pena. Então, nesse sentido, é uma desvantagem. Aí, outra coisa, que é a limitação do potencial energético em consequência da localização geográfica, que eu acabei de falar. Por exemplo, se eu for para um lugar que não tem vento, a energia eólica vai ser um fracasso. Se eu for para um lugar que não tem sol, a energia solar vai ser um fracasso. A energia geotérmica, se eu não encontrar um local onde eu consiga acessar o interno da Terra, também vai ser um fracasso. Se eu não moro no litoral, não tem como ter a força maremotriz. A biomassa depende da cana, banana, etc., outros produtos que dá para usar. E a hidráulica também depende de grandes reservas de rio. Então, sei lá, um país que tem metade é um deserto. Você não vai conseguir fazer uma hidrelétrica lá se não tiver um rio caudaloso, com queda d'água, etc. Então, tem condições climáticas e geográficas que podem dificultar
é a obtenção desse tipo, a implementação desse tipo de energia, certo? Por exemplo, Marília não tem um grande rio, como que você vai fazer uma hidrelétrica em Marília para fornecer para a cidade? Não tem muito como, então é uma limitação geográfica, certo? E aí tem a questão do impacto socioambiental também, gerado pela instalação de grandes infraestruturas de obtenção de energia. A gente discutiu isso quando a gente viu bastante usinas hidrelétricas, mas, por exemplo, impacto socioambiental nesse sentido, igual eu falei na energia eólica, ninguém vai poder morar perto, às vezes se alguém morar perto pode ser prejudicado pela questão do ruído, pela questão do vento, pela questão de ter a infraestrutura por perto. No caso da hidráulica, que é bem faz muito parte do nosso cotidiano, até porque a gente tem muitas usinas. Mas, por exemplo, alagar uma região de floresta, uma região onde moram pessoas, populações ribeirinhas, populações indígenas, etc., você acaba causando um impacto social e um impacto ambiental, certo? Porque você vai literalmente colocar uma vegetação debaixo d'água. E aí, isso entra num quesito que é importante vocês saberem, caso alguém pergunte para vocês, mas eu vou explicar isso melhor. A hidráulica, a energia hidráulica, ela é considerada limpa pela não gerar resíduo, mas isso não é puramente verdade. É até um impasse, assim, que às vezes tem vestibular, por isso que eu duvido um pouco que vão perguntar, mas se perguntar, a minha professora passou isso para mim, então eu vou passar para vocês. Que é, por exemplo, essa quantidade de floresta, sei lá, que vai ficar submersa, ela vai sofrer decomposição. E na decomposição, não sei se vocês já viram isso em química, libera gases. E esses gases são gases estufa. Então, vai ter, em algum momento desse processo de alagamento, se você alagar florestas, etc., vegetação, que na maioria dos casos é o que acontece, esse alagamento dessa área vai produzir gases, mas às vezes é por um momento temporário, e depois de uns anos, por exemplo, eu visitei Itaipu, então eu vou usar o exemplo de Itaipu. Quando eu visitei Itaipu, isso já estava revertido, e eles fizeram um programa de reflorestamento para meio que ajudar a recompensar esse carbono que foi emitido, né? Então, tentando meio que diminuir os impactos ambientais, mas a gente sabe que cada floresta é única, né? A gente já viu isso na questão de biodiversidade, que reflorestamento é meio que colocar uma floresta homogênea numa floresta que era heterogênea, certo? Então a gente já discutiu um pouco isso, mas estou retomando porque a gente vai voltar a ver as questões ambientais. E aí, então, por um determinado período de tempo, pode ser que tenha as usinas hidrelétricas que alagaram áreas, fizeram represas e etc., barragens. Pode ser que durante um tempo tenha emissão de gases de efeito estufa. Então, existe também essa questão do impacto ambiental e impacto humano que eu já citei. Aí das vantagens. As vantagens dessas fontes alternativas é que elas são renováveis. Então, o que significa? Vamos voltando ao conceito. Se elas são renováveis, quer dizer que a velocidade de reposição delas é maior do que a nossa velocidade de consumo. Então, quer dizer que sempre vai ter disponível matéria-prima desses recursos na natureza. Então, vento, sol, geotermia, que é essa, igual eu falei, de magma, né? A maremotriz, que é o mar, a biomassa e a hidráulica. Sempre vão estar disponíveis na natureza em maior velocidade do que a gente consome. Uma outra coisa que é muito boa, assim, das fontes alternativas, é você diminuir a dependência em relação à matriz energética. O que acontece? Matriz energética é uma coisa que muita gente vai depender. Muita gente vai precisar. A partir do momento que você precisa de alguma coisa, você vai ter uma demanda muito grande daquele produto. E quando você tem uma demanda muito grande e essa oferta pode ficar um tanto quanto limitada, porque é um produto que você precisa muito, existe especulação. Então, o que é essa especulação? Meio que o preço que você vai pagar por aquele produto vira um preço virtual. Você não está pagando só pelo petróleo, você está pagando pela necessidade do petróleo também. Então, esse preço acaba sendo embutido. Então, por exemplo, a gente vai ver os choques do petróleo, mas eu falei com a Carol da Frente 2, ela disse que também já falou basicamente com vocês, então já existiram muitos conflitos geopolíticos em volta do preço do petróleo, a questão do preço do petróleo. E muitas vezes esse preço não é só a questão da produção, da exploração, do refino, do transporte, da distribuição. Às vezes existe um preço especulativo nesse petróleo justamente pelo interesse e por a gente ser dependente dessa matriz energética. A gente vê diversos conflitos
na Arábia Saudita, em países que tem bastante essa cultura do petróleo, várias reservas de petróleo. Estados Unidos também, a gente vê bastante eles envolvidos nesses conflitos, porque o petróleo é o que a gente chama de nosso ouro preto, né? Que ele é um olhinho bem preto, assim. É um preto meio esverdeado, às vezes. Porque existe bastante especulação em cima desse produto, por ser um produto muito bem visto, muito visado no mercado. Então, vai ter essa especulação. Então, você ter uma fonte de energia alternativa nas suas mãos, como, por exemplo, a gente tem a hidráulica, é bom porque a gente diminui nossa dependência interna de recursos externos. Então, eles podem brigar à vontade, por exemplo, por preço de petróleo, que a gente vai estar garantido com a nossa quantidade de energia hidráulica, por exemplo. Então, isso acaba sendo uma vantagem para países que conseguem ter e administrar fontes de energia alternativas, porque a gente consegue diminuir nossa dependência com as relações externas e se garantir internamente. Então, isso é muito bom. É pouco poluente, justamente pelo fato de normalmente eles não causarem grande impacto ambiental, seja na exploração, por exemplo, o vento. O vento só está lá, ele só existe, sabe? Então, o impacto vai estar mais na questão da implementação da infraestrutura, solar também, onde você vai colocar. O sol está sempre lá, tipo, você não vai ter que destruir, desmatar, você não vai ter que cavar um buraco no mar, sabe? Assim, para conseguir obter. Tipo, os recursos, eles são bem acessíveis e você basicamente não vai interferir na natureza para obtê-los. É mais a questão de transformação, distribuição, transporte e essas coisas que você vai acabar usando mais e causando algum impacto socioambiental. Então, eles são considerados pouco poluentes. Além disso, eles têm um baixo custo de aquisição. Tipo assim, gente, vocês não cobram para comprar ar, ninguém compra ar, ninguém compra sol. São mar, etc., a água do rio. Tipo, é um recurso que ele é basicamente gratuito, ele está disponível na natureza e você não vai pagar por aquele recurso para transformar ele, nem nada. Então, eles têm um baixo custo de aquisição. Basicamente, você vai pagar pelos funcionários, pela distribuição, pelo transporte, pelo refino. E pela matéria-prima em si, não. É uma matéria-prima que está disponível, você vai fazer uso dela. E normalmente elas são em grande quantidade, né? Então, tipo, o sol tem praticamente no mundo inteiro, né? Eólica também do mundo inteiro, geotérmica no mundo inteiro, maremotriz, maior parte da nossa superfície é mais marinha do que terrestre. Então, são recursos muito amplamente acessíveis em termos de quantidade. É muito abundante no planeta. E aí, por último, que a eólica, solar, hidráulica e maremotriz são fontes limpas de energia, igual a gente falou. Limpa quer dizer que ela não produz resíduo. Então, olha, a hidráulica está aí. Lembra que eu falei? Para vestibular, vocês vão considerar uma fonte limpa. Mas se falarem para vocês em algum momento, assim, se cair na prova, etc., que hidrelétrica pode ter emissão de gases em algum momento, você vai saber dessa informação, mas na classificação você classifica ela como limpa, porque no processo de utilização e produção de energia por meios hidráulicos, não tem produção de resíduo direto, certo? Então, a eólica não vai ter resíduo, você vai basicamente usar a força do vento para gerar uma força mecânica numa turbina. A solar também não tem resíduo, você só vai absorver o calor, o infravermelho do sol. A hidráulica que eu acabei de explicar é a maremotriz também. Você vai usar a energia do mar. Por exemplo, a biomassa. A biomassa ela pode ser uma fonte alternativa, renovável, etc., pouco poluente, mas tem o bagaço da cana, entendeu? Então, isso vai deixar resíduos, certo? Por mais que não seja um resíduo poluente, ela gerou um resíduo. Nem sempre resíduo é sinônimo de poluição. Certo? Entendido? Eu acho que acabamos. Acabamos. Ufa. Gente, perguntas. Não é uma aula chata, vai. Eu gosto desse tema. Eu tava ansiosa para dar aula disso. Acho que a gente acabou bem cedo, né? Eu falei que ia ser uma aula rápida. Não tô acostumada com esse horário. Minha aula termina 8h45, né? Alguém me confirma isso? É 8h45. Tá bom. Beleza, a gente terminou aí 15 minutinhos antes.
Alguém tem alguma dúvida do simulado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, se ninguém tiver nada para perguntar, só queria relembrar vocês de mandar o nome no chat, quem não mandou ainda. Ah, tem uma pergunta aqui. Calma, agora que eu vi, Camila, desculpa. Meu Deus. Ana, as hidrelétricas são muito poluentes ou não? Não, não são muito poluentes. O que elas que poluente é parte do pressuposto que trazem muito impacto ambiental. E aí você tem que analisar assim, né? Você tem que analisar onde que está essa usina, etc. Porque, por exemplo, Belo Monte seria considerada muito poluente, mas às vezes uma outra usina hidrelétrica, a maior parte delas acabam não sendo muito poluentes, mas existem algumas específicas que sim. Por quê? Porque vai causar um grande impacto socioambiental. Então, você vai alagar grandes áreas, e aí isso acaba causando um prejuízo de biodiversidade, né? E também tem a questão humana, né? Às vezes você alaga grandes partes, até que vai ter que realocar populações e realocar pessoas que moram naqueles locais. Populações ribeirinhas, populações indígenas, principalmente, que foi bastante o impasse de Xingu e do rio de Xingu, né? Que é onde ia ser Belo Monte, etc. Então, elas podem, na maior parte das vezes... Ai, calma. Foi outra pergunta. Então, a maior parte das vezes tem que analisar caso para caso, certo? Acho que fez sentido. Ela passar de filme da esposa que né? Nossa, sim, realmente. Eu vou passar, que são os exercícios do simuladinho que a gente fez. Pode deixar. Eu mando sim, Manu. Eu mando. Eu esqueci. Me perdoem. Mais alguma dúvida, gente? Se não tiver nenhuma dúvida, é só não esquecer de mandar então o nome aqui no chat e podem sair então. Boa noite, bons estudos a todos, certo? E até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite.